Olá, seja bem-vindo de volta ao mini curso de HTML e CSS. Eu sou Alex, tá? E esse é o momento ideal para a gente aprender uma nova tag, que é a tag BR, tá? Eu vou colocar o BR aqui embaixo do input, vou colocar outro BR embaixo do outro input e embaixo do input sem outro BR. E o que é o BR? BR é aqui, deixa eu colocar um comentário, e o BR é o break row, tá? É a quebra de linha, tá? Vou colocar em português, quebra de linha. Pois bem, agora quando a gente vai lá no navegador, eles estão nesse formato. Eu poderia colocar também um BR abaixo do label, tá? Mas vamos deixar assim, eu vou deixar o meu assim, você tem a liberdade de fazer como você preferir. E eu vou colocar alguns outros inputs. Eu vou colocar um text area, tá? E o text area, eu vou apagar esse name e esse ID também. Opa, text area. E eu vou colocar aqui acima dele também um label com, deixa eu apagar esse for, com o nome assunto, dois pontos, tá? E dentro, tá, da abertura e fechamento aqui do text area, eu vou colocar aqui informe o assunto, tá? 3 pontinhos. E lá no meu text area, olha só, eu tenho aqui informe o assunto. Eu posso apagar esse informe o assunto e escrever o meu assunto. Mas eu também posso tirar esse informe o assunto daqui e colocar um placeholder, tá? Com informe o assunto. Assunto, 3 pontinhos. E vai ficar aqui, ó, informe o assunto no nosso navegador sem a gente precisar apagar. É apenas uma dica para o usuário, tá? Aí eu vou voltar para o VS Code, tá? Vou fazer mais uma quebra de linha. Input na verdade, input do tipo checkbox, tá? E ele vai ficar, nesse caso aqui, a gente vai colocar um label embaixo dele. O label vai ser, deixa eu tirar o for mais uma vez, vai ser assim, aceito os termos de uso do site, tá? Só para a gente ter aí uma ideia. Aí eu vou voltar para o navegador e olha só, aceito os termos de uso, tá? A gente pode clicar. A gente pode também fazer com que ele já venha checado, que ele já venha preenchido aqui, clicado, sem que o usuário tenha clicado. É uma ação muito usada. Vou voltar para o VS Code, vou falar sobre mais um, que é o select, tá? E o select, o select, vou tirar o ID, o name, ok? E o select, ele traz algumas opções para a gente. Eu vou colocar também o label, tá? Eu vou apagar esse for, vou colocar aqui qual a sua linguagem preferida. Qual a sua linguagem preferida, tá? E dentro de select eu vou colocar aqui três options. Então eu vou escrever option asterisco 3 e ele vai me dar 3 options. E aí eu vou colocar aqui HTML, CSS e JavaScript, tá? E dentro dos valores eu vou escrever também HTML, CSS e aqui eu não vou escrever JavaScript, eu vou escrever JS, tá? Para fazer uma diferença, para explicar um conceito e você conseguir entender. HTML é o texto que vai estar aparecendo na caixinha, tá? Assim como CSS e JavaScript. Porém, quando a gente tiver um back-end, tá? Um servidor, o que vai ser levado lá para o back-end vai ser o que está escrito aqui, tá? HTML, CSS e JS, e não a palavra JavaScript. JavaScript é para o usuário e esse JS aqui é para você, desenvolvedor, saber o que está sendo enviado no banco de dados. Quando você olha lá, você vai ver JS é JavaScript. Por exemplo, eu poderia colocar muito bem 2, no caso 3, né? 2 e 1.
E aí, quando eu visse no meu banco de dados que o usuário prefere, né, tem a preferência pela linguagem 1, eu sei que é HTML, a linguagem 2 é CSS e a linguagem 3 é JavaScript, tudo bem? Vou voltar aqui para CSS, JavaScript, tudo bem. Para concluir, tá? Existe também um input que é do tipo rádio, ok? E olha só o que esse rádio faz. Eu vou vir aqui e ele é também uma bolinha que a gente pode estar clicando. E do mesmo jeito que o checkbox, a gente coloca o label aqui embaixo e vai ser um label que eu vou colocar assim, estou ciente de que vou receber e-mails promocionais, tá? Então tá lá, estou ciente que vou receber e-mails promocionais e eu clico nele. Pois bem, mais um aqui que é o que conclui mesmo o formulário é o button, tá? O button ele vai ser um botão que eu vou escrever aqui enviar e ele tá lá, o botão enviar. Eu preciso que todas essas informações elas sejam preenchidas antes de enviar. Então eu coloco aqui um required, tá? Se eu colocar um required em todos, ele vai obrigar que seja preenchido todos, mas eu vou colocar apenas no nome e eu só vou preencher, eu não vou preencher o nome Alex, tá? Eu só vou preencher o e-mail. Vou colocar aqui o meu e-mail, vou escrever uma senha, um assunto qualquer, vou escrever que estou ciente aqui e vou enviar, mas ele não vai permitir, ele vai dizer preencha este campo, tá? Por conta do required aqui em cima, cadê você? Por conta do required. E agora, quando eu preencho com o meu nome, eu posso enviar normalmente e ele faz uma ação supostamente de envio, tudo bem? E a gente se vê no próximo vídeo com mais conteúdo aí sobre HTML. Te vejo lá.